Bem, esta é a segunda vez que eu tenho o privilégio de ministrar durante um fim de semana nesta igreja. E eu sei que o Senhor vai nos abençoar ricamente. Enquanto olhamos para uma questão muito importante e crítica que está desafiando nosso povo hoje. Desde a minha última vez aqui, eu passei cerca de 7 semanas na Nova Zelândia e na Austrália. Eu já fui a outras partes do mundo também. Eu estive na Holanda e assim por diante desde que estive aqui. E é claro, em muitas partes deste país e do Canadá. Mas enquanto eu estava em casa na Austrália, acho que talvez mais do que em qualquer outro momento antes de me dar conta, de que o nosso povo estava em total confusão sobre o que, como leigos, eles poderiam contribuir para a reforma e o reavivamento que Deus precisa em sua igreja hoje. Há sempre a sensação de que eu sou apenas um zero à esquerda. O que eu posso fazer? Quem vai prestar atenção em mim? Eu vejo um ou dois de vocês aqui, talvez balançando a cabeça, sentindo o mesmo. E enquanto eu contemplava isso, e percebi que a maioria dos nossos fiéis leigos estavam apenas num estado de incerteza de como responder, eu creio que eu tinha a responsabilidade de compartilhar, numa série um pouco alargada, algumas das questões que eu sinto que podem ajudar melhor aos nossos leigos hoje. A propósito, eu não estou aqui tentando separar os leigos e o ministério. Eu não acho que foi para isso que Deus nos chamou. O que eu estou falando aqui seria uma grande bênção para o nosso ministério também. Algumas pessoas parecem pensar que existe uma conspiração do ministério contra os leigos, que pode ser verdade, eu suponho, em algumas circunstâncias. Mas, de muitas maneiras, eu tive que chegar à conclusão de que o ministério é, muitas vezes, tão ignorante quanto os leigos sobre os princípios que Deus deseja que sigamos e um pouco da história no desenvolvimento de nossa igreja em algumas dessas áreas. Esta noite eu vou olhar para uma das épocas de nossa igreja. Se você pedir para eu sentar e dizer quais são algumas das decisões de época que foram tomadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia, suponho que todos teríamos uma lista diferente. Alguns podem até achar difícil anotar alguma coisa, eu não sei. Mas claro que 1844 foi um período de época, foi um tempo de decisão. E um tempo em que respostas importantes tiveram que ser obtidas para aquele desapontamento. E só alguns tomaram a decisão certa. Eu não sei onde mais colocar épocas, talvez 1863, com a formação da Conferência Geral. Certamente foi uma decisão de época, de ir em frente e organizar uma Conferência Geral. Eu acredito que a decisão de 1872 de enviar um missionário para além das águas dos Estados Unidos foi certamente uma decisão de época que deu início ao trabalho que se expandiu ao redor deste globo. Eu acho que ninguém aqui duvida que 1888 foi uma época na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Oportunidades, tempos de tomadas de decisões. Às vezes, quando esses tempos chegam, nós não percebemos a sua influência de longo alcance. Nós não percebemos qual será o resultado mais amplo e expansivo deles. E eu estou convencido de que os mais de 90 delegados lá em Minneapolis, em 1888, não entenderam a extraordinária situação que estava ocorrendo. Eu realmente acredito que eles provavelmente só notaram isso dentro do contexto da situação local que eles estavam enfrentando. Nunca perceberam que as decisões que eles tomariam teriam um tão vasto resultado. Em termos de história, vocês percebem que se os nossos irmãos e irmãs lá em
1888, tivessem tomado a decisão que Deus queria que tomassem, irmãos e irmãs, nunca teria acontecido uma Primeira Guerra Mundial. Muito menos as guerras terríveis que já tivemos. Quero que você tenha isso em mente, que não teria havido uma Primeira Guerra. Aliás, nenhum de nós jamais teria nascido. E um dia eu disse isso, lá no sul da Virgínia uma vez, e o homem ficou meio zangado. Ele disse, isso significa que eu nunca chegaria ao reino. A propósito, eu sou grato por esse privilégio também. Pela oportunidade de estar pronto para o reino, você não? E pela graça de Deus, cada um de nós tem essa oportunidade e não vamos deixar passar. Mas em breve haverá uma geração que nunca vai nascer. Isso tem que parar algum dia, não é? E eu tenho que ser honesto com vocês, eu espero que seja muito em breve, e eu acredito que será muito, muito em breve. Não porque eu queira deixar alguma geração futura fora do reino de Deus. Nós poderíamos continuar assim por bilhões de anos e não terminaria o ciclo de pecado, sofrimento, miséria e tortura. Todas as outras coisas horríveis que acontecem nesta terra amaldiçoada pelo pecado. A época sobre a qual eu vou falar, a época do tempo de decisão sobre o qual eu vou falar esta noite, é a época de 1901 e 1903. Eu acredito que não podemos olhar para o papel da organização da igreja e a responsabilidade dos leigos, a menos que olhemos para este período. Alguns de vocês podem dizer, bem, isso só está relacionado com um escalão superior da organização da igreja. Eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, o que aconteceu lá teve um impacto profundo sobre o que está acontecendo em cada igreja local, na denominação adventista do sétimo dia hoje. Novamente, eu acho que eles não reconhecem isso. Mas a filosofia, a sua resposta ao conselho divino, o raciocínio de causa para efeito e de suposições humanas e premissas que ocorreram lá, tem um grande impacto sobre nós hoje. E eu quero que vejamos uma passagem nas Escrituras, em Deuteronômio, bela passagem das Escrituras, Deuteronômio capítulo 10. E, a propósito, essa passagem está ligada ao Evangelho Eterno, porque vocês se lembram, a primeira declaração sobre o Evangelho Eterno em Apocalipse 14, verso 7, qual é? Quais são as duas primeiras palavras? Temei a Deus, são as duas primeiras palavras. Agora observe aqui, em Deuteronômio 10, versos 12 e 13. E agora Israel, a propósito, Deus ainda fala conosco hoje como seu Israel, estou certo? Você crê nisso? Então vamos trazer isso para o Israel moderno, para você e para mim hoje. Mas agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus. Aí está, temer ao Senhor, essa é a primeira mensagem angélica, não toda, é parte dela, parte do Evangelho Eterno, temer ao Senhor teu Deus. Andar em todos os seus caminhos. Está dizendo agora o que significa temer a Deus? Amá-lo e servir ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma. Não apenas a maior parte, mas tudo. Guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu te ordeno hoje. Agora, por que ele nos manda fazer isso? As próximas palavras, diga-nos por quê. Por quê? Não é maravilhoso? Todo o mandamento de Deus, todo o conselho que Deus deu, deve ser seguido. Sabe que essa semana eu estava conversando com um homem e ele disse que há uma diferença entre os mandamentos de Deus e os conselhos de Deus. Devemos seguir os mandamentos, mas não é tão essencial seguir os conselhos. Então eu me virei para ele e disse, bem, eu quero mostrá-lo outra mensagem que diz, eu te aconselho a comprar ouro de mim. Isso é uma opção para você, irmãos e irmãs? Eu quero lhe dizer, todo o conselho de Deus é uma ordem de Deus, pois Deus nos deu para o nosso bem. Portanto, aqui está. Portanto, é isso que eu quero que vejamos como leigos.
Não tem problema dizer que os irmãos lá em cima, na Conferência Geral, há mais ou menos 90 anos, tomaram decisões erradas. Tomaram, sem dúvida nenhuma. Em 1888, há mais de 100 anos atrás, os homens falharam em aceitar a mensagem de Cristo, nossa justiça. E quando dizemos que houve alguns que aceitaram, alguns queriam seguir o caminho de Deus, sempre há, mas eu estou falando da maioria. Portanto, em 1901, vamos juntar um pouco o pano de fundo. Vocês lembram que a irmã White tinha ido para a Austrália em 1891? E ela só retornou em setembro de 1900. Ela ficou quase 9 anos e meio na Austrália, um tempo muito significativo de sua vida. Alguns sempre sentiram que ela foi pressionada para lá por causa de sua posição sobre a justificação pela fé e a controvérsia em torno dela e a falta de aceitação. Mas eu não vou tratar desse assunto essa noite porque não tem nada a ver com o que estamos falando aqui. Mas por mais de uma década ela não compareceu às sessões da Conferência Geral, ela estava na Austrália. Ela voltou em setembro de 1900 e agora ela estava vivendo na Califórnia. E pela primeira vez em mais de uma década, ela fez uma árdua viagem de trem até Battle Creek para a sessão da Conferência Geral de 1900. E ela levou pouco tempo. Quando estava diante daqueles delegados, talvez pouco mais de 100 delegados, para fazê-los entender que a agenda de Deus não era a agenda deles, eu estou falando sobre a agenda de Deus, para aquele ano e para aquela conferência geral. Lembre-se disso, você pode ir a uma reunião, a um conselho que possui uma agenda, mas às vezes Deus vai levantar outra agenda. Não que as questões que ela ia falar não estivessem na mente de muitos dos nossos irmãos. Não foi algo que foi completamente ignorado na agenda. Não é essa a ideia em minhas palavras, mas Ellen White fez disso o foco central daquela conferência geral. E no livro da Conferência Geral de 1901, página 25, ela disse o seguinte: o que precisamos agora é de uma reorganização. Precisamos começar na fundação e construir sobre um princípio diferente. Agora, você se lembra que Deus havia estabelecido a Conferência Geral em 1863? Já se passaram agora 38 anos, quase 4 décadas. Eu acho que nenhum de nós consegue entender tão bem as vastas diferenças na igreja de 1863 com a igreja de 1901. O número de membros havia se multiplicado mais de 10 vezes. Provavelmente 12 ou 13 vezes naquela época, em relação ao que havia na igreja em 1863. E ao invés de a igreja adventista estar confinada virtualmente à parte nordeste e na parte próxima do meio-oeste dos Estados Unidos, agora está espalhada por todos os Estados Unidos e se espalhou por todos os continentes. Ela era agora uma igreja mundial. Portanto, a organização que Deus havia dado quando ela era pequena não era mais relevante para esta igreja vasta e em rápida expansão. Mas alguns dos princípios de 1863 ainda estavam sendo aplicados agora para tentar abranger as pessoas em todo o mundo. Durante a sessão, ela logo chegou ao ponto principal da questão. Aqui está este boletim da Conferência Geral. Bem, eu preciso apenas dizer que quando falarmos em 1901, eu não preciso dizer que é 1901. Você saberá que sempre será 1901. Na página 68, ela diz: eu quero dizer isso da luz que me foi dada por Deus. Ela não está dizendo a minha opinião é. Ela não está dizendo a minha opinião é. Ela diz pela luz que me foi dada por Deus. Todos os delegados deveriam ter os ouvidos bem abertos. Com essa introdução, Ellen White foi muito cuidadosa em contar-lhes quando tinha palavras vindas do Senhor.
Irmãos e irmãs, quando lemos a palavra do Senhor na Bíblia e no espírito de profecia, é melhor ter nossos ouvidos abertos também. E não apenas nossos ouvidos abertos, mas nossas palavras e ações prontas para obedecer. Há anos deveria existir organizações como a que agora nós propomos. Estamos atrasados, muito atrasados em fazer o que deveríamos ter feito. Eu suponho que ela voltaria e diria, olha, quando começarmos, vamos nos tornar uma organização mundial. Deveríamos ter feito algo assim. Quando nos conhecemos na conferência, pensou-se que a conferência geral deveria se estender por todo o mundo. Mas isto não está na ordem de Deus. Declaração interessante, não? Já estamos tão longe disso para olhar para lá novamente? Ou será que deveríamos olhar, irmãos e irmãs? Quer ouvir de novo? Isso não está na ordem de Deus. Ter uma conferência geral que se expanda por todo o mundo. Agora, temos que observar o padrão das organizações mundanas. Em organizações mundanas, o que fazemos é seguir geralmente um tipo de organização hierárquica muito forte. Temos uma potência no topo. Talvez um homem, um conselho de diretores, um conselho administrativo, ou o que quer que eles sejam chamados. E é seu dever assegurar-se de como essa organização pode começar pequena, mas se expande por toda a nação, e então começa a se expandir para mercados no exterior e, de repente, se torna uma organização mundial. Ainda há aquele cérebro no topo, onde quer que a autoridade central esteja, seja neste país ou em qualquer país onde esteja a sede. Mas você sabe que esse é o jeito humano. Existe uma maneira de Deus e há uma maneira do homem. E Jesus deixou isso tão claro como um cristal. E eu quero que vejamos isso na Bíblia, aqui em Mateus capítulo 20. E eu digo a vocês, irmãos e irmãs, desejo que todos que estarão aqui por toda a série, que estão aqui hoje à noite, eu sempre reconheço que nas sextas à noite, não temos todos os que estarão aqui nas outras noites. E isso é sempre decepcionante, porque eu não posso deixar de deitar a base mais forte na noite de abertura. É importante o que eu direi daqui em diante. É importante quando olharmos... vamos voltar para cá agora. Deixe-me dar uma olhada em Mateus capítulo 20. Talvez possamos dar uma olhada rápida nessa experiência. Desculpem. Em Mateus capítulo 20, encontramos uma situação muito difícil e muito infeliz. Começando no verso 20, eu não vou ler tudo, mas você se lembra que a mãe de Tiago e João veio até Jesus com seus filhos. É interessante, não? Ela tinha aqueles filhos. E ela os trouxe consigo. E eu acho que ela os criou e os preparou bem. E eles conversaram a respeito. Você verá isso em um momento. E ela disse ao Senhor, eu quero te pedir algo simples. Quando estabeleceres o teu reino na terra, foi o que de fato ela quis dizer, ela pensou que ia acontecer. Eu quero que tu ponhas um dos meus filhos. Agora ela não escolheu um favorito, ela não disse qual. Eu quero que tu ponhas um deles do teu lado direito e o outro do lado... Que um se sente à direita e o outro à esquerda. O que isso significa? Ela queria que um fosse o número 1 e o outro o número 2 depois de Jesus. Em outras palavras, eu quero que os meus 2 filhos se destaquem acima dos outros discípulos. Que mãe ambiciosa! Você sabe que ainda temos esse tipo de mães ambiciosas hoje, não é? E... precisamos lembrar aos pais a declaração do sermão de Jesus na página 100 de Mensagens aos Jovens. Sejam ambiciosos pela glória do Mestre. E isso vai eliminar todo tipo de caça ao orgulho, posição e poder e assim por diante. A propósito, todos os comitês devem se lembrar de que todo comitê de nomeação deve fazer isso. Todos os que acham que devem ser o chefão na organização têm que perceber que as nossas ambições devem ser para a glória de Deus, para o avanço de seu trabalho. Bem, Jesus, virando-se para aquelas pessoas, disse, olha, o que vocês podem fazer? O que ele diz lá?
Bem, vamos olhar para isso. Talvez possamos ler, se este verso não é familiar para você. Verso 22. Podeis beber do cálice que eu hei de beber? E serem batizados com o batismo com o qual eu sou batizado? E eles respondem para Jesus, podemos? Vou te falar, que palavras. Que palavras assustadoras. Somos capazes. Ouçam, isso havia subido para as suas cabeças, não? Eles queriam esse poder, eles queriam essa autoridade. Os dois falharam miseravelmente quando veio o teste. Assim como Pedro. Nos concentramos no fracasso de Pedro, mas eles falharam também, não? Tiago e João não estavam à altura quando Jesus foi levado cativo? Mas, de qualquer maneira, não é nisso que eu estou querendo me concentrar aqui. No verso 24, aqui diz, e quando os 10 ouviram isso... quando os outros 10 apóstolos ouviram isso, não sei como ouviram. Talvez um estivesse passando e acabou ouvindo a conversa. A Bíblia não diz como eles descobriram, mas de alguma forma eles descobriram. E não gostaram nada, gostaram? Você consegue imaginar isso? Quer dizer que esses dois caras, junto com a sua mãe, eles foram até Jesus? Você consegue imaginar o tipo de reação que houve? E eles foram movidos de indignação contra os dois irmãos. E agora Jesus nos dá um princípio básico, irmãos e irmãs. E tudo que eu disser de agora até o final desta série, eu quero que... E eu não vou repetir isso amanhã. E haverá alguns que não estão aqui esta noite. Embora seja bom ver tanta gente aqui hoje. Mas... no verso 25 diz que... Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse... Vós sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ele disse, olha, vocês sabem como os gentios ou os pagãos operam nos líderes. Eles exercem autoridade, eles exercem domínio. Ele disse, aqui está um tipo de situação hierárquica e eles vão usar toda a autoridade que eles têm. Mas observem as palavras de Jesus. Isso é essencial. Irmãos e irmãs, no estabelecimento e operação de igrejas, nunca se esqueçam disso. Talvez antes de cada reunião do conselho, precisamos lembrar em cada reunião de negócios, reunião de comitê de nomeações, qualquer reunião, reunião de conselho escolar ou qualquer que seja. Não será assim entre vós. Capítulo 20, verso 25. Agora não esqueçam disso, irmãos. Os gentios agem de uma forma, os pagãos agem de uma forma. Se você gosta das coisas do mundo, podemos dizer hoje, ou as corporações de negócios fazem dessa forma, ou os governos desse mundo, eles operam dessa forma. Mas, sempre tem duas palavras que na maioria das vezes eu encontro na Bíblia e no Espírito de Profecia, são as palavras mas e se. Eu não sei se você é como eu. Quando eu vejo a palavra mas, quando eu vejo a palavra se, eu sei que algo crítico vai acontecer. São apenas duas palavrinhas, mas são tão cheias de significado. Mas não será assim entre vocês. Não podemos seguir a forma do mundo, meus irmãos. E essa tem sido uma das grandes tragédias da igreja remanescente de Deus. Nós seguimos o que achamos ser o padrão de sucesso do mundo. Talvez tenhamos feito nossos cursos de administração de empresas e feito nosso bacharelado e nosso mestrado e nos disseram como as corporações de sucesso operam e como os governos do mundo operam e padrões organizacionais. E nós acreditamos, então, que tudo o que nós precisamos fazer é preparar a água benta e depois borrifá-la na igreja adventista, mas esse não é o caminho. Mas não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que seja seu servo. Ninguém deveria procurar cargo na igreja. Seja um cargo de presidente da associação, ou seja um cargo de ancião na igreja, ou seja para secretário assistente da escola sabatina. Não importa em que nível seja, a menos que queira servir. Agora, eu vou falar desse princípio novamente.
em todos os nossos encontros. Você pode até cansar de ouvir. Antes de terminarmos. Espero que não. Mas eu quero causar tal impacto com isso, que vocês nunca vão esquecer, irmãos. Nunca vão esquecer. Note no verso 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o exemplo. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eu quero que você faça o que eu fiz. Eu quero que você seja tão dedicado para ministrar as necessidades daqueles em sua esfera de influência, que, se necessário, você morra por eles. É uma abordagem diferente dos gentios, não é? Uma abordagem diferente do mundo. Eles prefeririam que você morresse por eles. A ideia é, eu fico aqui sentado e te envio para uma guerra, seja guerra física ou alguma guerra econômica. E se você foi massacrado lá, eu sinto muito por isso, mas é assim que acontece. Mas Jesus é o líder deste mundo. Ele não enviou outro em seu lugar. Ele não proveu um procurador, nem proveu um pelotão de jovens ao redor de Judá e disse, olha, agora todos vocês têm que morrer. Estejam dispostos a isso. Não, ele mesmo morreu. Esse é o ministério do serviço. E eu digo a vocês que toda organização construída sobre isso é construída sobre os princípios do céu. Agora podemos deixar isso de lado, irmãos. Podemos seguir o velho caminho de escolher alguém meio que, tipo, politizado para se tornar o chefe, para que ele possa exercer o poder, o domínio, a dominação, a ditadura, para obter todas essas coisas. Eu não estou sugerindo que isso sempre acontece. Você até conhece alguns líderes de ditaduras benevolentes, ditadores. Alguns deles são realmente do tipo que temos aqui. Mas Deus está chamando cada um de nós, não importa o papel que desempenhamos, para perceber que estamos neste mundo para servir. Não estamos neste mundo para governar. Essas declarações vão sair com uma força poderosa da pena inspirada antes que essa série acabe. E eu espero que todos vocês fiquem e assistam esta série, porque a frustração é se as pessoas ouvirem parte disso e não virem todo o desenvolvimento. Agora, ela foi adiante. A serva do Senhor, nas páginas 68 e 69 do boletim da Conferência Geral. A propósito, para aqueles que chegaram um pouco depois, eu sempre estou me referindo ao boletim da Conferência Geral de 1901. Agora, isso é o que ela disse, observe. As conferências devem ser organizadas em diferentes localidades e será para a saúde das diferentes conferências que seja assim. Bem, não soa muito estranho que conferências devam ser organizadas em localidades diferentes? Isso não significa que devamos nos separar uns dos outros, como átomos separados. Cada conferência deve tocar outra conferência e estar em harmonia com todas as outras conferências. Deus quer que falemos sobre isso e quer que façamos dessa forma. Nós somos o povo de Deus. Devemos ser separados do mundo. Aquela afirmação novamente, semelhante ao que Jesus está dizendo aqui. Devemos permanecer como representantes da verdade sagrada. Agora, eu devo ser honesto que quando ouvi pela primeira vez a mensagem de 1888, isso se tornou um estudo significativo em minha própria experiência. E mais tarde, eu ouvi falar dos problemas de 1901, 1903 e da organização. Eu achava que era de natureza de menor importância comparada com o que aconteceu com a verdade de 1888. Mas como eu estudei profundamente sobre isso, ambos estão presos à verdade. Sabe, Deus tem uma verdadeira doutrina. E Ele tem um plano de organização que também é verdade. É um plano do céu. A verdade é a verdade do céu. E os planos são os planos do céu. E o que Deus estava tentando fazer em 1901 era estabelecer um padrão organizacional construído sobre o serviço. Não sobre uma liderança que
filtraria até mesmo as menores igrejas que foram estabelecidas em todo o mundo. Veja a influência do que teria sido feito lá em cima, cito, na Conferência Geral. Teria tido um impacto em todo o mundo. E os princípios não teriam mudado. E aqui foi a oportunidade para que a liderança fosse um exemplo. E então ensinasse as pessoas nas igrejas para que não houvesse nenhuma forma de ditadura em nosso trabalho e em nossa situação de igreja. Eu queria levá-los agora a Mateus 23. Eu quero que vejam que o que estamos falando, embora eu vá ler muito Espírito de Profecia, eu quero que vocês vejam que está construído, irmãos e irmãs, na Bíblia, nos princípios do próprio Jesus. E a experiência, capítulo 23, a primeira parte disso. Você sabe que isso entra em algumas das linguagens mais fortes que existem na Bíblia. No final do capítulo, mas a primeira parte com a qual podemos não estar familiarizados, embora eu ache que alguns de nós sim, está falando dos escribas, está falando sobre os rabinos e como eles querem ter a posição mais alta, eles querem sentar nos lugares mais prestigiosos nas sinagogas e assim por diante. E eles querem ser reconhecidos pelos homens. Mas no verso 8 ele diz, vós, porém, não querais ser chamados rabi. E de novo ele contrasta. Desta vez o contraste não é com os gentios, é um contraste com as práticas erradas na igreja. Ele está falando sobre os rabinos, ele está falando sobre os escribas e os fariseus e assim por diante. E ele diz, vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois o quê? Eu vou voltar a esse texto aqui várias vezes esse final de semana, até que isso se fixe nas nossas mentes. Todos vós sois irmãos. Agora, em qualquer igreja da organização, somos todos irmãos e irmãs. Nós usamos o termo. É tipo, você sabe, somos como irmãos e irmãs de uma família. Mas de repente alguém quer ficar acima dos irmãos e irmãs. Agora, o que acontece pode acontecer em qualquer nível do trabalho. Eu senti que cada um de nós está inclinado a dizer o que eles estão fazendo de errado lá em cima na Conferência Geral. O que eles estão fazendo na nossa união? O que eles estão fazendo na nossa conferência local? Eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar com isso. Mas as pessoas nessas posições proeminentes estão expostas. E você sabe muito bem, mas em muitas igrejas locais o mesmo tipo de coisa está acontecendo. Até na comunidade local, o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de resposta. E, irmãos e irmãs, não adianta perguntar o que eles estão fazendo de errado lá em cima ou o que eles estão fazendo aqui. Eu acredito que nós temos que voltar a essa situação de base e acertar nas bases. Afinal, é lá que devemos começar. Onde um leigo deve começar? Onde um ninguém ou alguém me disse que eu sou um ninguém? Que influência? Onde nós podemos começar? A nível de igreja local. Veja, isso faz sentido para mim. Portanto, cada vez que eu estou fazendo você passar pelo que aconteceu em 1901, isso foi nos escalões superiores, como pensaríamos no trabalho. Mas eu não quero que pensem apenas dessa maneira, porque à medida que avançamos, vamos falar sobre o que podemos fazer como leigos e, a propósito, como isso pode influenciar no que está acontecendo na conferência. Agora, podemos pensar que essa não é uma situação sensata. Você pode perguntar o que eu tenho aqui. Isso é parte de um manuscrito que eu acabei de escrever, exceto que ainda falta revisar para poder imprimir. É sobre onde estamos nisso. Eu estou tão sobrecarregado com isso. Tive que escrever um livro sobre essa organização da igreja. E o que abordamos nessa série será apenas um segmento. Anteriormente, no ano passado, eu dei uma série de 3 partes sobre isso e eu não vou cobrir aqui.
E se algum de vocês quiser, pode pegar aquela série de 3 partes sobre a organização da igreja no Heartland. Está em vídeo e em fita, se você ainda não viu. É um material poderoso que eu tinha ali. Mas eu não vou repetir, porque pode haver uma pequena sobreposição, mas muito pouca sobreposição. Pois há muito mais material que o Senhor me revelou, já que eu estou mudando o foco do estudo para essa questão tão importante. Agora, Ellen White continuou a explicar. Precisamos entender que não há deuses na nossa conferência. Não deve haver reis aqui. Ela está sendo bem específica agora, não? E não há reis em qualquer conferência já formada. Todos vós são irmãos. De onde ela está citando? Mateus 23. Foi o que acabamos de ler. O Senhor de Israel nos unirá. Em outras palavras, não precisamos ter um rei humano para nos unir. Não precisamos ter uma pessoa dominante, seja no nível da conferência geral, seja no nível da divisão, seja no nível da associação local, seja no nível da igreja local. Não temos que pensar que teremos um homem que é responsável, e se não fosse por ele, o lugar se desintegraria. E às vezes, alguns de nós pensam assim. Eu, às vezes, fui tentado a pensar assim. O que aconteceria se eu não fosse o presidente do Heartland? Que pensamento ridículo. Se for esse o caso, então o Heartland está numa confusão, não é? E Satanás tenta você a pensar assim. Mas, irmãos, todos nós somos irmãos. Certo? E ele disse, e o Senhor disse que o Senhor Deus de Israel vai nos unir. Você acredita? Temos essa confiança de que é o Senhor quem vai nos unir. De fato, ele faz um trabalho muito melhor do que qualquer ser humano. A organização da nova conferência não é para nos separar, é para nos unir. As conferências que são formadas devem se apegar fortemente ao Senhor, para que através deles, Ele possa revelar seu poder. Isso é maravilhoso. Lembre-se de que Deus pode dar sabedoria a quem está lidando com seu trabalho. Agora, isso significa que temos que ouvir sua voz e seguir seus caminhos. Não é necessário enviar milhares de conselhos para os conselheiros. Veja, ela está voltando à situação da Conferência Geral novamente. Ela diz que não é necessário enviar milhares de milhas por conselheiros e depois ter que esperar semanas para que uma resposta seja recebida. Agora, hoje, podemos dizer, bem, podemos entender isso, pois os meios de transporte mais rápidos que tínhamos eram barcos que cruzavam os 7 mares. Eles tinham que esperar muito tempo. Mas hoje, graças à tecnologia, podemos obter a resposta imediatamente. E podemos argumentar isso, mas eu ainda não terminei a declaração. Se vocês pensam que o único problema era o tempo para se obter uma resposta, que era um problema lá, de fato, não é um problema hoje. Podemos obter essa resposta em poucos minutos após enviar os fatos. Ou talvez demore um pouco mais, mas em menos tempo. Ouça o resto. Aqueles que estão na obra devem decidir o que deve ser feito. Aqueles que estão lá, Deus os colocou nessa posição. O Espírito Santo está ministrando de uma maneira diferente em uma parte do mundo e de outra forma em outra parte do mundo. Vocês sabem em que lutas devem entrar, mas aqueles que estão a milhares de quilômetros de distância não sabem. Então é mais do que apenas a questão de rapidez com que você se comunica. São aquelas pessoas, você imagina, você está ministrando em algum campo missionário. E surgem problemas lá. Você acha que seria saudável escrever ou enviar um fax, mesmo se você estivesse perto de um fax, ou um telefone, ou um cabo, ou qualquer outra coisa, para a conferência geral dizendo, eu tenho esse problema, o que eu devo fazer? Irmãos, isso não é o que Deus disse que deveria acontecer. Temos que lidar com a coisa no nível em que acontece, onde podemos ver e obter conselhos com pessoas que conhecem os mesmos problemas. Deus, outro termo que você vai me ouvir dizer neste fim de semana, Deus é um descentralista. Sabe o que isso quer dizer? Ele não é centralista. Sempre que eu ouço falar de algum tipo de consolidação,
em nosso trabalho, seja nas conferências, ou uniões, ou divisões, ou editoras, ou onde quer que seja, eu tremo, porque eu sei que Deus é um descentralista. E Ele quer que nós nos envolvamos em cada vez menos situações. Agora, o conselho que Ellen White deu lá em 1901 eram princípios que foram estabelecidos no conselho anterior. Por exemplo, você encontra isso em Testemunhos para Ministros, página 342 da versão em inglês. Como um povo, devemos estudar o plano de Deus para conduzir o seu trabalho. Onde quer que Ele tenha dado instruções em relação a qualquer ponto, devemos considerar cuidadosamente como atender sua vontade expressa. Este trabalho deve ter atenção especial. Não é sábio escolher um homem como presidente da Conferência Geral. É uma declaração impressionante, não? Não é sábio escolher um homem como presidente da Conferência Geral. Agora, muitos adventistas não têm ideia de que foi um conselho que Deus deu. Não é um conselho de homens, é um conselho de Deus. O trabalho da Conferência Geral se estendeu. Agora, quando ela escreveu isso, em 1890, antes da sessão da Conferência Geral de 1901, éramos menos de 70 mil membros no campo mundial. E ela disse, mesmo agora, não é sensato escolher apenas um homem como presidente da Conferência Geral. Bem, o que fazemos? Nós escolhemos 1000 homens, ou 10 homens, ou 5 homens, ou 3? Ou seja lá quantos? Juntamos todos e os chamamos de presidência da Conferência Geral. Vamos ouvi-los. O trabalho da Conferência Geral se estendeu, e esse é um princípio importante. Quando eles começaram com uma pequena área confinada, poderia ser inapropriado, mas não para sempre. E como expandimos desde a época em que Ellen White escreveu isso, deveria haver mais presidentes de Conferência Geral. O trabalho e algumas coisas se tornaram desnecessariamente complicadas. Uma falta de discernimento foi revelada. Deveria haver uma divisão do campo. Significa que o campo mundial ou algum outro plano deveria ser elaborado para mudar a presente ordem das coisas. Portanto, ela está dizendo, olha, não vamos tentar tratar o mundo inteiro como um todo. Agora houve uma espécie de primeiro passo para tentar seguir este conselho. Eu estou lendo isso da Origem e História do Adventismo do Sétimo Dia, volume 3, página 348. Daí, o campo europeu passou a ser considerado como uma unidade continental autossuficiente, separada do que acontecia na América. Enquanto a organização na terra de origem era chamada de Conferência Geral na América, havia também a Conferência da União Australiana. Ou seja, houve algum tipo de tentativa de dar alguma autonomia no campo australásio e no campo europeu, separado do que estava acontecendo na Conferência Geral. E Ellen White disse que as divisões que essas regiões geográficas receberam a aprovação de Deus, houve outras tentativas que foram feitas nesta situação, mas o plano de organização da Conferência Geral de 1901 foi construído fortemente em uma base espiritual. Você verá por quê ou como em um momento. A organização permitiria que a mensagem de Cristo, nossa justiça, entrasse nas vidas de líderes e leigos. Agora, deixe-me fazer aqui a ligação entre 1888 e 1901. Ellen White tinha visto o tipo de autoridade centralizada que havia se desenvolvido na Conferência Geral. Isso estava, na verdade, sufocando a propagação da mensagem de Cristo, nossa justiça. Essas duas coisas não se separam.
E ela tinha visto como um homem podia ser considerado tão crítico. Lembre-se quando George Butler não foi capaz de chegar à Conferência Geral de 1888. Até onde eu sei, a única vez que um homem da Conferência Geral, um presidente, reinou na Conferência Geral, vou usar esse termo, mas foi quase um mandato de verdade. Mas ele estava muito doente para assistir à sessão da conferência. E então o ancião... E você lembra de homens como o ancião Kilgore, o presidente da Conferência de Ohio, levantou e disse: eu não acho que seja justo permitir que o ancião Wagoner continue esta série quando o presidente da conferência não está aqui. E essa foi uma declaração interessante, e lembrem que naquela época Ellen White subiu ao pódio e disse: irmãos, eu não acho que devemos mudar o nosso programa porque um homem não está aqui. Agora, isso quase soou como uma humilhação do presidente da Conferência Geral. Sabe, eu acho que eu não me sentiria confortável em andar diante de uma sessão da Conferência Geral, e foi o que aconteceu. E, por algum motivo, o ancião Falkenberg estava muito doente para estar lá. Se isso tivesse acontecido, e o presidente da Conferência Geral está ausente, e alguém se levanta e diz: olha, eu não acho que devemos tratar deste assunto até que o presidente da Conferência Geral esteja bem o suficiente. E para participar e dar a sua opinião, eu não sei se eu teria coragem de andar até lá na frente e dizer: irmãos, eu acho que devemos continuar com este item. Não devemos retê-lo porque um homem não está aqui. Parece ter havido uma humilhação do presidente da Conferência Geral. Mas quando você acredita, como Ellen White acreditava, que todos somos irmãos e Cristo também, então, por que devemos decidir? Eu acho que na minha própria esfera, como presidente do Heartland, que o comitê não pode tomar uma decisão porque eu estou no exterior ou algo assim. Ouça, isso pode não dar certo. Esse tipo de abordagem é terrivelmente imprudente. Se você não está lá, as coisas param. Eu estava conversando, há alguns anos atrás, com o presidente de outra instituição autossustentável. E ele estava reclamando para mim que toda vez que ele estava fora, a instituição parava. Isso era uma queixa muito séria, não? E era uma instituição bastante conhecida. E eu também sou de uma instituição bastante efetiva. Mas ele disse: e se eu não deixar aqueles recadinhos, parece que nada acontece. Ou seja, ele tinha que deixar anotações dizendo: faça isso, faça aquilo. Então eu virei para ele: o problema é que eles estão habituados com os recadinhos, e quando não há recadinhos, eles não sabem o que fazer. Isso é governo centralizado. Eu espero que esse lugar não entre em colapso se eu ficar fora por uma semana ou um mês, ou o tempo que for. Se acontecer, é porque tem algo de errado comigo, ou tem algo de errado com as pessoas que trabalham comigo. O Espírito Santo fala à mente de cada pessoa sincera, não importa qual seja a sua responsabilidade. Eu não estou dizendo que a lei não coloca fardos mais pesados para uns do que para outros. É verdade. Eu não quero dar uma falsa compreensão de que algumas pessoas têm fardos mais leves, ou que parecem ser mais leves, podem ser pesados para eles. E Deus põe os mais pesados sobre outros. Mas, por outro lado, não podemos pensar que nós somos os reis, que somos nós que tomamos a decisão final ou como eu descobri em uma experiência particular que eu tive no trabalho denominacional, não neste país, mas as decisões eram tomadas e o chefe voltaria. O presidente, eu não vou dizer em que nível era, mas era em um alto nível, e ele olharia e ele veria o que havia sido decidido, e se ele não gostasse do que havia sido decidido, você pode ter certeza de estar na lista dele da próxima vez, e ele se certificaria de trocar você. Agora, para mim não faz sentido ter um comitê. Ou seja, poder de veto. Se você tem poder de veto, qual é o propósito do comitê? Por que não ir em frente, tomar a decisão, economizar tempo e não perder tempo?
E aqui, nesta situação, neste plano de reorganização, que foi construído sobre a relação aqui com a mensagem de 1888, e uma maneira descentralizada diz que Deus poderia se mover mais livremente entre seu povo, e então Satanás não poderia estrangulá-lo, apenas enganando uma ou duas pessoas. De qualquer forma, por que apenas um homem, ou mesmo um pequeno grupo de homens, teria a responsabilidade do peso de todo o trabalho sobre seus ombros? Isso não é justo para eles. Agora, em 1897, houve uma tentativa de fazer uma descentralização da Conferência Geral. Ellen White aconselhou lá da Austrália. Então, pela primeira vez, eles dividiram 3 aspectos do trabalho. Havia o líder, o presidente da Conferência Geral. Depois havia o presidente da Associação da Conferência Geral, que eram organizações da Conferência Geral. E então havia o presidente do Conselho de Missões. 3 pessoas diferentes. Agora, em vigor, o que isso fez, por exemplo? Foi dar a uma nova pessoa a responsabilidade por todo o trabalho no exterior, porque um conselho de missão não havia sido estabelecido naquela época para enviar missionários e obter campos lá fora, e o presidente da Conferência Geral não tinha liderança direta nisso. Então já havia ocorrido alguma forma de descentralização. Vamos ver o que aconteceu com tudo isso em 1903. Não hoje, não essa noite, mas veremos tudo amanhã de manhã. 1903 foi tudo revertido. Durou um período de cerca de 6 anos, quando eles dividiram tudo lá. Em 1901, o comitê, eles decidiram escolher um comitê para dirigir a Conferência Geral na América. E o comitê consistia no Dr. John Harvey Kellogg, o ancião Alonzo T. Jones e o ancião A.G. Daniels. Eles eram o núcleo interno do comitê, e havia o comitê da Conferência Geral, e eles dependiam da comissão todos os anos para escolher um presidente. E escolheram o ancião A.G. Daniels como presidente. Mas recentemente eu estava lendo algumas correspondências de A.G. Daniels a respeito, e isso não foi em 1901. A propósito, Daniels tinha 42 anos à época. Ele não era tão velho assim. 42 anos de idade, quando ele se tornou presidente da conferência. Ele era o responsável pelo campo australiano antes disso. E a propósito, tinha feito um trabalho e um ministério incrível lá. Agora, a ideia toda era ter certeza de que ninguém estava no comando de tudo. Mas nas cartas que ele escreveu e alguns dos comentários que ele fez um tempo depois, ele disse, bem, foi verdade, que as pessoas ainda me chamavam de presidente. Ele não era mais o líder, mas esse não era o único problema. A questão é que ainda chamavam ele de presidente. E ele disse que era verdade que mais tarde ele havia conseguido um carimbo, que ele havia colocado o presidente da Conferência Geral. Agora, eu não estou tentando criticar isso, eu estou apenas dizendo que foi isso que aconteceu. E ele disse que era verdade, que a maioria das pessoas parecia aceitar muito bem, mas havia alguns que não eram muito favoráveis ao que eles estavam vendo. Agora, tudo que houve entre 1901 e 1903, e a ideia de escolher ou reeleger um presidente pareceu desaparecer. Eles foram, e alguns diziam coisas tipo, hey, eles tiraram o papel das mãos da sessão da Conferência Geral.
E agora puseram lá um pequeno comitê para escolher quem será o líder. Mas parece que em cada sessão da conferência eles estabeleciam quem seria o grupo de liderança e então deixariam isso para eles com a ideia de que, se fosse necessário ou vantajoso, por sua vez, entre as sessões, outra pessoa poderia ser escolhida. Eles não tinham que manter o mesmo homem, entende? Ou o mesmo líder. Agora, você se lembra quando a Conferência Geral foi formada? Quantas vezes tivemos uma sessão da Conferência Geral? Quanto tempo entre cada sessão depois de 1863? 3 anos, 2 anos, alguma outra sugestão? Ninguém sabe? Interessante, não? Todo ano acontecia. Eram anuais. Agora, no entanto, antes da virada do século, eles se tornaram bienais, a cada 2 anos. Então você vê 93, 95, 97, 99, 901, 903 e etc. Então eles deram um grande salto para quadrienal. Não houve período trienal para a sessão da Conferência Geral. E é claro, a maioria de nós, se estivermos na igreja a maior parte de nossas vidas, as sessões da Conferência Geral sempre foram assim. Até 1970, eram sessões quadrienais. A sessão de 1970 foi uma sessão quadrienal. E em 1970, foi decidido por apenas uma vez ir para um quinquênio, 5 anos. Não era preciso ter muito lucro para saber que isso ia se estabelecer. Então, hoje, há um intervalo de 5 anos. Agora, o custo de uma sessão da Conferência Geral tem um custo extraordinariamente alto. 7 milhões ou mais envolvido. Talvez muito mais se descobrirmos todos os custos ocultos e assim por diante. Isso é uma grande preocupação para todos e é compreensível. Mas, recentemente eu ouvi num conselho anual uma sugestão de 7 anos. Não foi nada oficial, mas se prolongarmos por tanto tempo, a Conferência Geral tem que funcionar, não é? Vai ser uma situação difícil. Mas eu vou deixar isso quieto, porque eu quero continuar amanhã de manhã. Que horas amanhã de manhã? 9h30? 9 horas? Que horas? 9h30. Se houver alguém que você notou que não veio e que deveria estar aqui amanhã, ligue para ela, hoje à noite ou amanhã cedo. Certifique-se de que elas estão cientes das reuniões. Mas aqueles que estão aqui perceberam que estamos falando sobre o que aconteceu no nível da Conferência Geral. E muitos leigos, e assim por diante, deixam a questão e o princípio na Conferência Geral. E eu estou começando lá, mas eu vou dizer o que isso significa para você em sua congregação, na sua igreja, onde você tem um papel e uma responsabilidade de seguir a direção de Deus até o fim. Mas lembre-se, todos nós somos irmãos. Não importa o nosso papel, somos irmãos. Não somos super-homens. Como todo o resto, se não fosse pela graça de Deus, estaríamos perdidos pela eternidade. Não fosse o poder de Cristo, não teríamos sabedoria. E que Deus está tentando nos unir. Então eu vou convidar e aqueles que puderem se ajoelhar e vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para seguir seu plano divino onde quer que Ele nos leve. Pai Celestial, não estamos aqui para nos concentrar nos erros do passado, mas para aprendermos. E, Senhor, sabemos que podemos ser tão culpados como qualquer um em um alto cargo, voluntária ou involuntariamente, falhando em seguir as preciosas orientações que Tu nos deste. E ainda assim sabemos que elas são todas para o nosso bem e para a harmonia e unidade do Teu povo.
Nós oramos em nome de Jesus. Amém.